Está bem, vaso. Paz do Senhor, meus irmãos. Eu só vou parar até a Du falar a paz do Senhor para mim. Amém. Coisa boa. Irmãos, nós vamos... Tem as perguntas aí já fáceis. Não vamos falar de todas as perguntas da aula anterior, porque foram muitas, né? Mas eu gostaria que eu deixasse esse tempo aí aberto para vocês, esses poucos minutos, para a gente falar da que vocês acharam mais interessante, ou não só das perguntas, mas algum contexto da aula. Fiquem à vontade, eu quero ouvir de vocês o que vocês entenderam da aula anterior, quais das perguntas vocês identificaram que foi mais interessante para vocês prepararam alguma coisinha. Posso responder por ordem? Quer dizer, eu vou responder a primeira. Não, cada um escolhe uma só para falar sobre um pouquinho. Lembrando que assim, deixar uma menção honrosa para a Kátia, que ela me mandou cedo hoje, todas. Só, olha, tô mandando, fiz a aula e tal. Então, que Deus abençoe muito a vida deles, que eles estão longe, mas estão super acompanhando. Ela mandou no WhatsApp para mim. É bênção de Deus. Amém. A primeira pergunta, qual que é o propósito de Jesus ter vindo à Terra? Existe um versículo bíblico que trata desse tema. Eu estava respondendo, aí eu até mandei um bloco, se era para responder com base só no slide, ou se eu podia fazer pesquisa profunda. Aí, eu coloquei assim, Jesus veio para salvar a humanidade do pecado, revelar o amor de Deus e oferecer a vida eterna àqueles que creem nele. Aí, um dos versículos que estavam no slide era, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Aí, o extra Lucas, aí está em Mateus 20, 28. E o extra é Lucas 19, 10, que diz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Glória a Deus. Não, sempre quando for, aproveitando, né, dessa dúvida, sempre quando for alguma pergunta falar sobre algum versículo, pode usar o versículo que você já tem conhecimento, ou que você viu no slide, porque realmente, às vezes a gente não consegue esgotar os versículos, né? E vocês podem usar outros versículos que também podem embasar o tema que for a pergunta. Alguém teve dúvida nessa pergunta? Então, para a gente ficou claro que Cristo veio com um propósito? Acho que o foco é esse. Cristo veio com um propósito? A gente não pode pensar mais. É automático. Sim, veio com um propósito. Aí qual é esse propósito? Ótimo, é isso. A gente fala assim num tom mais extrovertido, mas tem muitas pessoas que têm essa dúvida. E eu não estou falando de pessoas que estão conhecendo a fé agora. Tem gente que está na igreja há muito tempo. E não tem essa coisa que pra gente parece ser simples, mas, irmãos, não é simples. Porque as pessoas pecam no simples mesmo. No beabá, na coisa que pra gente é trivial. Assim, nossa, então, mas é tão óbvio que Cristo veio para salvar. Não é tão óbvio assim. Para muitas pessoas. Então, quando a gente exercita essa coisa que pra gente parece ser óbvio, ela vai internalizando na gente. A gente vai cada vez mais tendo a habilidade com essas coisas. E isso esse tema é um primordial. Que a gente precisa ter habilidade de entender que a religião que nós acreditamos é uma religião de salvação e Cristo veio com um propósito. Cristo veio com um plano já pré-determinado. Cristo não veio de forma avulsa, não veio porque teve que pagar um castigo, ou foi estilo Hércules, né? Foi jogar na praga e acabou que teve que pagar um tempo aqui. Não, nada disso. Então Cristo já veio no entendimento claro do que ia ser feito, do que precisava ser realizado. Isso embasa as atitudes dele também, né? Mais alguma? Faz o que a senhora dessa primeira, né? Se quiser falar de outra, pode falar de outra. Fica à vontade. Eu vou falar então das consequências da morte de Jesus Cristo. Boa. Ele perdoa nossos pecados e na reconciliação da humanidade com Deus e na promessa de vida eterna. Ele
ele rompeu a barreira que nos separava, que separava o ser humano de Deus. Ótimo. Ótima explicação. Na verdade, assim, eu até mandei a mensagem pro João, porque assim, eu estou aprendendo agora, porque esse estudo, eu nunca, por todos os meus anos de crente, eu nunca tive a oportunidade, né, de ter um estudo desse. Então, para mim, assim, eu acho assim, bem difícil, eu tenho dificuldade de entender. Aí hoje de manhã eu falei, Senhor, mas, meu Deus, eu tenho dificuldade demais. Por que essas coisas entram na minha cabeça? Tem umas palavras difíceis, umas coisas difíceis. Aí eu fui lendo umas coisas assim, e aí eu fiquei até feliz que eu escrevi alguma coisa. Pelo amor de Deus, mas é. Porque eu acho difícil. Assim, sabe, o Gabriel sabe que é um nome difícil, é umas palavras difíceis. Não, mas isso é ótimo, porque assim, de modo geral, tudo que a gente se expõe na primeira vez dá um receio, dá um medo de ser feio. Será que eu tenho capacidade ou não? Será que eu vou saber? Mas aí a gente tem que entender aqui, entre a gente, que é uma corrida com nós mesmos aqui. Então, a gente tem que pensar, eu tô melhor do que a semana passada? Eu tô assimilando melhor? Porque eu coloco as perguntas, irmãos, não é só um teste entre a gente para ver quem vai passar numa prova ou não, quem responde mais sabe mais, quem responde menos sabe menos. As perguntas são para a gente começar a pensar no conteúdo durante a semana mesmo. E se os irmãos entenderem uma das perguntas, nossa, já de uma valia que vocês não têm noção. E esses relatos que deixam a gente feliz, que começa realmente não entendendo, mas tem que se deixar expor assim ao conteúdo. Tem que, não estou entendendo, mas vou continuar aqui. É que igual criança quando a gente traz para a igreja. Tá dormindo, tá com a boca aberta, tá andando nos corredores, mas tá no ambiente. Em algum momento aquela mensagem vai fazer sentido e a gente vai começar que as coisas fiquem um pouco mais claras. E isso é maravilhoso quando começa a acontecer isso dentro de nós e a gente começa a criar até mais gosto, né? Puxa, eu vou prestar mais atenção, eu vou querer, em vez de pensar só em uma pergunta na semana, eu vou pensar em duas agora. Então é maravilhoso. E a explicação foi perfeita. A gente tem que entender que houveram consequências e essas consequências nos trouxe benefícios. A morte de Cristo nos trouxe muitos benefícios. Nos trouxe benefícios de libertação, benefícios de salvação, benefícios de remissão dos nossos pecados, benefícios de nós sermos um com Deus novamente. Então, tem diversos pontos que a gente pode abordar nessa pergunta. Alguém quer falar mais uma? A gente só fala mais uma e já segue pro... Vou ver a terceira pergunta lá, que é, Tá. Explica a ideia de substituição entre os hebreus. Ela respondeu, os hebreus ofereciam animais em sacrifício pelos pecados. O animal morria no lugar da pessoa culpada. Isso apontava para Jesus Cristo, que se tornou o substituto perfeito para os pecadores. Isso, então, foi uma simbologia, né? Como a gente conversou, Deus foi mostrando para o homem o que seria essa substituição futuramente. Foi preparando o intelecto do homem, foi trazendo compreensão. Porque se Cristo chegasse naquele tempo, no meio do deserto, falasse, eu vou morrer por vocês, não faria sentido nenhum. Porque o povo assim, morrer, não entendi, morrer por causa de quê? O que está acontecendo? Então, primeiro, a necessidade de trazer essa consciência no povo, essa compreensão, poxa, pecamos, falhamos. Nossa, realmente a gente tem um coração obstinado, como diz a palavra. Nós somos de dura cerviz, então a gente tem que mudar esse conceito. Mas antes do povo começar a entender isso, não faria sentido Cristo vir. Porque aí sim seria uma morte inválida, seria uma morte que não faria sentido. Porque a morte de Cristo faz sentido quando a gente tem a compreensão da morte. Porque a morte faz sentido hoje para cada um de nós. Porque do jeito que faz sentido para nós aqui dentro, tem muitas pessoas aí fora que não faz sentido nenhum. Que não tem valia para a vida delas. Isso é a questão do quê? De compreensão, de entendimento. Entendimento do quê? De onde você se encontrava.
Ó, aquilo é um substitutivo agora. Substituiu a minha morte por a morte de Cristo. Foi isso que aconteceu. Aí o povo de Israel usava essa figura com o quê? Com os próprios animais que eles faziam os sacrifícios na prática. A gente não precisou desse tempo, porque nós já estamos num tempo de evolução humana mesmo. Então é um outro período. Mas aquele povo precisava ter esses ritos, esses processos até chegar numa compreensão que hoje ainda nem é plena, né? Se a gente for compreender. O próprio povo que foi preparado há anos e anos e anos e anos, até hoje não tem a compreensão plena de quem Cristo é. Então a gente imagina qual é que é a dificuldade, né? E a dificuldade que nós mesmos colocamos nas nossas vidas, né? Vamos lá, João? Posso falar só uma coisa que eu achei com você? Estava fazendo as perguntas. Estava fazendo as perguntas. E aí a última pergunta era para definir o que significava propiciação, né? Uhum. E aí eu achei bem interessante, porque eu várias vezes já ouvi falando Jesus, obrigado por propiciar nossos pecados. E aí quando eu estava fazendo, eu me dei conta de que eu não sabia o que significava. Mas eu já orei várias vezes. Eu sabia que não era algo ruim. Satanás, alguma coisa relacionada a isso, que era uma coisa boa. Né? Mas eu achei interessante e às vezes a gente pensa, né? Será que eu vou fazer até a última pergunta? Mas se eu não tivesse ido até a nona, eu não saberia o significado. Tá vendo? Isso que é legal. E é uma coisa que a gente ouve na igreja e passa batido, né? E tem muitos termos bíblicos que as pessoas vão... circuncisão mesmo. Tem muita gente que não faz nem ideia do significado que tem. E isso nos traz clareza das escrituras. Esses pequenos termos, essas pequenas palavras que a gente começa... Poxa, isso é ótimo. Pode, claro. Enquanto o João não resolver as questões técnicas, a gente vai... Aquilo lá já, gente, que às vezes a gente fica com aquele desejo, né? Como disse, nós estamos aprendendo. É como uma criança que está gateando, né? Aprendendo cada dia um pouquinho. Uns aprendem mais rápido, outros aprendem, mas alguma coisa o Senhor vai pôr na nossa mente. E aí eu lembrei, falei, você falou, que às vezes a gente quer fazer uma coisa e a gente quer logo aquela unção. Ah, meu Deus, por exemplo, a nossa família, dentro da casa do Senhor. Muitas vezes, você falou, às vezes chega num lugar e a pessoa, porque eu não fez isso, porque sua família não está, e aquilo vem no nosso coração, e a gente fala assim, mas meu Deus, eu estou na casa do Senhor por tanto tempo, porque eu vejo todas as pessoas já levar sua família, minha família não vai para a casa do Senhor, o marido, o filho, e aquilo ali, a gente quer por nossa carne, e como você disse, e às vezes a gente se sente constrangido, às vezes quando a pessoa vai fazer, ou às vezes porque a gente está pensando em pecado, ou porque a gente não busca, ou porque a gente não presta nem atenção no que é a palavra. Mas é que eu nem, você fala, é o Espírito Santo que vem com a libertação e que a gente não tem a pressa da gente querer mostrar, trazer a pessoa enquanto Deus não trabalha. Porque assim, a responsabilidade nossa é no processo, não no resultado, né? E a gente foca muito no resultado. E o resultado nunca esteve nas nossas mãos. Então a gente tem que ter essa convicção. Olha, o meu papel é estar desempenhando bem o processo. O resultado, o dia que vier, não vai ser das minhas mãos, então eu vou descansar. Porque a minha responsabilidade é o processo, é interceder, é orar. As oportunidades que eu tenho é aplicar a palavra do Senhor ali. As oportunidades que eu tenho de vir aqui para aprender, para chegar numa situação e conseguir expor as escrituras com clareza. Então a gente tem que entender que nosso foco tem que ser no processo. O resultado não nos cabe, não está mais nas nossas mãos. Nós temos que confiar no Senhor, porque se é o Espírito Santo que vai agir e operar, a gente tem que exercitar a nossa fé. E aproveitando o gancho, a aula de hoje, vamos falar sobre fé. Glória a Deus. Então a gente tem um pensamento de fé muito empírico, muito emotivo, né? A gente geralmente liga a fé a sensações, a emoções, né? A gente
tem muita gente que atribui as coisas, né? Tem igrejas que utilizam algum objeto para ativação da fé da pessoa. Então, se eu falar que... Qual que é o nome disso mesmo? Que eu esqueci de novo? Que é tão simples? Passador de slide. Ungido. A partir do momento que você for passando aqui, o mal vai passando da sua vida também. Tem gente que precisa disso. E aí tem lugares que tem esse conceito de ativação de fé. Um objeto ativa a fé, a sensibilizar a pessoa ativa a fé, um hino que traz um certo tipo de emoção ativa a fé. Então nós temos esse entendimento hoje, né, de a fé está muito mais ligada à emoção do que à razão. Eu preciso sentir algo para que realmente eu tenha convicção na fé. Quando a gente está meio desanimado, a gente fala assim, eu tô frio na fé. Ou seja, a gente sempre liga, não estou sentindo aquele fervor, aquela empolgação. Então, nós atrelamos muito a nossa fé com o nosso emocional. Mas eu queria esclarecer hoje, nessa aula, que a nossa fé precisa, sim, de uma porcentagem de impacto no nosso emocional, mas ela não pode depender das nossas emoções. Ela não pode depender se eu estou bem hoje, eu tenho a minha fé ativada, ou se eu estou mal, minha fé perece. A gente não pode ter essa oscilação, porque nós oscilamos muito nas nossas emoções. A mesma pessoa que a gente ama, tem dia que a gente quer dar na cara dela. Olha que loucura. Não é uma... A mesma coisa que a pessoa te falou essa semana. Dependendo de como você estiver semana que vem, a sua reação é totalmente diferente. Por quê? Semana que vem pode ter acontecido alguma coisa que afete o seu emocional naquela semana e você dá uma resposta que você fala, poxa, não poderia ter essa resposta. Então nós oscilamos muito. Se nós formos associar a nossa fé às nossas emoções e ser conduzidos pelas nossas emoções, por simplesmente, estamos fadados ao fracasso. Estamos fadados a ter más reações. A gente não pode tomar decisões nem muito triste, também nem muito feliz. Porque, via de regra, as tomadas de decisões nossas são muito impactadas quando nós estamos em extremos com relação à emoção. Tanto um extremo bom como um extremo ruim. Aí eu queria trazer aqui para os irmãos que no Antigo Testamento nós temos só 2 oportunidades que a palavra fé é utilizada nos textos. Então só temos em 2 momentos, um está em 1 Samuel 21:5, que fala assim, respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse, sim, em boa fé, as mulheres se nos vedaram há 3 dias, quando eu saí, os vasos dos mancebos também eram santos, embora fosse para uma viagem comum. Quanto mais ainda hoje, não serão santos os seus vasos? Então aqui está sendo utilizado como um adjetivo, ou seja, qualificando uma pessoa. Está falando, olha, esses meus guerreiros estão agindo de boa fé. Esses meus guerreiros têm uma conduta correta. Quem lembra do contexto desse versículo? Alguém lembra? Vai para Meleque lá, né? Vai para Meleque. Isso, que ele pediu os pães, os pães eram pães consagrados para estarem no altar, falou assim, pelo menos que eles estejam limpos, né? Aí Davi falou, meus guerreiros estão limpos. Nós estamos nesse processo de reconquistar as nossas coisas, mas nós estamos puros, porque nós já estamos indo para uma guerra. Ou seja, nós estamos purificados. Ele quer dizer, nós estamos agindo de boa fé. Então estão qualificando esses homens. E aqui nós temos um outro ponto que subjetivo em Abacuque 2:4, que diz, eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Ou seja, está denominando algo, está objetificando alguma coisa. Então isso fala, o justo vai viver por sua fé. Então nós temos o uso da palavra fé só em 2 momentos aí no Antigo Testamento. E esse termo hebraico que é utilizado para fé, emuná. Quem está vendo aqui embaixo?
Cadê? Tem um laserzinho aqui? Tem. Emuná. Transmite a ideia de firmeza, fidelidade, estabilidade. Ou seja, é algo que você tem o quê? Convicção. Então, ter fé é estar certo sobre algo, é ter certeza. Então, quando você tem fé, vamos sair do âmbito religioso. Quando você tem fé em que alguma coisa vai acontecer, você tem convicção daquilo. Mas muitas vezes nós usamos esse termo convicção, como eu falei no início, mais atrelado às nossas emoções do que à nossa razão. Porque a nossa razão, para a gente ter convicção, tem que ter embasamento. Quando nós estamos emotivos, não precisa de embasamento nenhum. Não tem gente, tá? Eu tenho convicção que o Brasil vai ser hexa. Não tem? Eu tenho. Da onde você tirou essa convicção? É mais uma vontade, é mais um desejo. Ou seja, é mais uma emoção que você está colocando para fora. Não tem racionalidade. Você não tem dados para definir isso. Você não consegue trazer um fundamento sobre aquilo que você quer. Então é isso que a gente tem que trabalhar hoje. Nós temos que deixar uma porcentagem um pouquinho menor para as nossas emoções com relação à sua fé e mais uma racionalidade. Porque na hora, no dia difícil, no dia que a maré está alta, a gente tem que ter racionalidade para tomar nossas atitudes. Se nós formos tomar as nossas atitudes ligados à nossa emoção, pura e simples, o barco da nossa vida vai à deriva. E é isso que acontece. Por que principalmente a nossa fé, ela é tão impactada, principalmente dos pentecostais? Porque a gente é muito atrelado ao emocionalismo. É muito comum você ver um evangelista pregando, aí mês que vem ele está na balada, aí depois ele está no púlpito de novo no mês seguinte. É muito comum, irmãos, no mundo pentecostal. No neopentecostal, então, nem se fala. Mas porque realmente, às vezes a gente não vou falar que a maioria é mal intencionada. As atitudes são ruins, mas eu entendo que no interior não tem esse desejo de, eu vou fazer assim para realmente trazer um impacto negativo para o reino. Mas não, é o desejo da pessoa estar aqui. Mas a pessoa só age naquele momento pontual daquela emoção, mas ela não tem uma bagagem racional. Eu gosto de falar que a vida do cristão, os dias são, grande parte deles, nublado. Se você for esperar sentir a presença só nos dias de sol, a nossa vida não vai prosperar. Se eu for esperar só um dia que eu considero um dia feliz, as coisas não vão andar. A gente tem que entender, a grande parte dos dias são dias nublados, e a gente tem que saber viver com isso. A gente só consegue saber viver com isso quando a gente usa mais a nossa racionalidade. Porque a pessoa que está aqui, como eu falei, não está mal intencionada, mas ela sabe da conduta e da vida dela, quando ela usa o racional, ela fala, não vou ter essa oportunidade. Vou ser sincero com o meu pastor, vou ser sincero com a liderança daquela igreja. Olha, eu não posso exercer esse cargo hoje, porque eu estou num processo de libertação. Eu estou num momento difícil da minha vida. Mas a gente só consegue tomar esse tipo de decisão quando é uma decisão racional. Quando nós temos equilíbrio naquela tomada. Porque estar no púlpito, estar ministrando, é algo que envaidece o homem. É algo que deixa feliz. Às vezes essas pessoas usam isso até para tentar se manter aqui. Mas eles não podem usar disso para se manter na casa do Senhor. Eles têm que ter uma fé embasada no racional, não naquele momento emotivo, que as coisas estão fluindo, que estão acontecendo, e ele vai, não, vou ficar com Cristo, olha o que aconteceu no culto hoje, olha quantas pessoas aceitaram Jesus, olha a palavra que eu revelei para fulano, olha o milagre que aconteceu. E as pessoas, a maioria delas, vão mantendo a fé nisso. Quantas vezes que a gente não esteve frio na fé, o que a gente faz? Lê a Bíblia? Não, a gente vai ouvir um testemunho. Eu estou errado? Não é a maioria das vezes a gente faz isso? Eu vou ouvir uma pregação um pouco mais efusiva. Eu vou ouvir uma pregação um pouco mais penteca mesmo, para eu começar o quê? Ativar o meu emocional. E a nossa mente vai
nos conduzir nesse lugar. É igual quando nós estamos ouvindo um louvor. Quando nós estamos na casa do Senhor, tem um louvor sendo ministrado, e aquele momento dá a calhar que o Espírito nos toca de alguma forma, os outros cultos a gente vai esperando aquele específico louvor tocar para aquela sensação voltar. Às vezes é de uma forma inconsciente. Você fica, meu... Teve uma vez que isso aconteceu comigo. Eu lembro que o grupo de jovens louvor Envolve-me Senhor, e um momento específico do louvor, eu fui tocado pela presença do Espírito naquele dia. Eu fiquei muito impactado. Não tinha esse dia que esse louvor não tocava. Eu ficava assim, 1, 2, 3. Aí, não, vai de novo. Porque a gente vai tendenciando a uma situação que nos trouxe um pico de emoção. Não vai acontecer, porque está tudo se encaixando. Mas não é assim que funciona. E se a gente for firmar nossa fé nisso, nós vamos regredir na nossa fé. Nós vamos falhar. Nós vamos ficar igual esses irmãos que eu falo aqui, não para expor nenhum irmão, mas é para trazer a realidade de nós como igreja. Por isso que eu falo num ambiente um pouquinho mais fechado. Porque isso de fato acontece. O irmão não está mal intencionado, mas ele está oscilando na fé e quer, na emoção, dar no tranco, para ver se a vida segue um trilho ou não. E não pode ser assim. Então nós temos que ter o entendimento que ter fé é estar certo sobre algo. Então aqui nós estamos usando um termo, não necessariamente na casa do Senhor, um termo religioso. É ter fé em qualquer coisa. É ter certeza de qualquer coisa. Eu tenho certeza que quando eu chegar em casa vai ter uma janta me esperando. Isso é ter fé. Eu estou vendo? Não tenho noção nenhuma do que está acontecendo agora. Mas eu tenho uma convicção. Vamos lá. Fé no grego, que tem essa insígnia aqui, significa pits, que transmite o sentido convicção da verdade de algo. Confiança. Então, quando você tem convicção de algo que vai acontecer, eu tenho convicção nisso que eu acredito, eu tenho convicção naquilo que eu aprendi. E tem uma frase de um importante teólogo norte-americano, Henry Thiesen, que ele diz assim como acontece com arrependimento, a fé também não recebe a atenção que merece. Grande importância é dada à conduta. O credo da pessoa é considerado como questão indiferente. No entanto, a vida da pessoa é governada por aquilo em que ela crê. Na religião, pela pessoa em quem ela crê. Ou seja, tudo que nós acreditamos é refletido na nossa fé. Então, às vezes, nós viemos para a igreja, nós não temos a compreensão clara do arrependimento e não temos a compreensão de como utilizar a nossa fé, porque a gente sempre atrela essa fé nas nossas emoções. Mas a gente está num ambiente controlado aqui, que todos foram expostos à fé do cristianismo. Mas tem outros tipos de fé. E é aí que a gente entra em conflito. Porque quando a gente recebe alguém de alguma outra religião, ele tem fé também naquilo. Por quê? Porque ele aprendeu dessa forma. Porque foi construído na mente dele dessa forma. Ele foi exposto a esse tipo de fé. E aí nós trazemos essa pessoa para a igreja e só esperamos que a emoção os leve para algum lugar. A emoção dele já está enviesada. A emoção dele já está atrelada a outros sentimentos, a outras percepções, a outras convicções. E muitas vezes nós não trabalhamos essa pessoa aqui na casa do Senhor para ter um entendimento real do que é fé. Por que a gente não trabalha essas pessoas? Porque a gente ainda acredita que a fé está ligada 100% às nossas emoções. E como está ligado 100% às nossas emoções, a gente fala que coração é terra de ninguém. Então cada um sabe do qual. Aí nós já usamos, a salvação é individual. Responsabilidade é dele. Porque a gente sempre está atrelando o quê? Ao sentir, ao ser tocado, a emoção surgir. E a fé
não é ligada, vou repetir, eu quero que isso fique claro para nós essa noite. A fé não está ligada 100% às nossas emoções. Se estiver 100% ligado às nossas emoções, eu não consigo ensiná-los sobre fé. Porque a emoção é algo muito particular. Eu posso ficar irritado com coisas que vocês não se irritam. Coisas podem me gerar emoções que não geram emoções em vocês. Então, como é que eu vou explicar algo que é muito particular? Não tem como. Então, essa fé tem que ser tratada dentro do ambiente cristão, porque é o que rege essa pessoa. As condutas, as ações e reações que as pessoas têm ao longo da vida estão ligadas inteiramente no que elas acreditam. É isso que essa frase quer expor para a gente. Aquilo que a pessoa acredita. É igual um advogado. Tem advogado que fala, olha, eu não pego essa causa porque eu tenho que acreditar na causa para eu pegar. Eu não vou trabalhar com o tipo de sócio porque eu não acredito no que ele acredita. Tem muitas relações interpessoais que a gente olha, porque se a gente vai se relacionar com alguém de forma amorosa, a pessoa minimamente tem que estar alinhado com as nossas convicções. Porque senão as coisas não andam. A coisa não vira aquele conflito, aquele pé de guerra, porque a convicção da pessoa é outra. E a gente às vezes quer mudar a convicção das pessoas assim, ó. Ficou 50 anos ouvindo a mesma coisa, aprendendo no mesmo lugar. A gente quer dar uns 5 minutos e quer resolver aquilo ali, ó. Porque acha que é só emoção. Você tem que se empolgar com alguma coisa para você mudar. Não, é uma construção. Até você desapegar, você se desconstruir dessas coisas que foram imputadas na sua vida, demanda tempo. E o tempo é esse processo que a gente estava falando no início. Cada um tem o seu processo. Teve um povo que precisou ficar 40 anos no deserto. Talvez, se fosse um outro povo, ficaria menos ou ficaria mais. Mas isso depende muito do estágio da nossa compreensão. Então, ficou claro aqui pra gente que a fé é o início da mudança. Porque se você não tiver fé que o Filho de Deus veio sobre essa terra, pronto. Aí não tem como a gente seguir a conversa. Não tem como trazer teologia da salvação se você não tem fé naquilo que você está ouvindo. Se você tem fé que ele veio sobre essa terra, mas não traz impacto nenhum na sua vida, porque hoje a dificuldade de ministrar a palavra do Senhor na Europa é essa. Eles têm a convicção que tem um Deus, mas eles não entendem que esse Deus tem uma interação direta conosco. Então é só mais um ser criador, um ser que teve a sua relevância na construção do cosmos, mas hoje ele não tem essa interferência na minha vida cotidiana. Então é difícil você trazer uma mensagem para uma pessoa que tem um pensamento desse. Esse pensamento está cada vez mais aumentando. E são assim, que as pessoas são cada vez mais céticas da fé. Quanto mais cética a pessoa menos ela vai olhar os nossos ritos de emoção aqui e se impactar com alguma coisa. Então a pessoa vai banalizar aquilo que nos toca, aquilo que nos emociona, aquilo que a gente acha que nos enche de fé. Eu falo, pô, aí o que a pessoa lá fora, o que o ateu, a maioria das vezes, pensa? Que a fé é irracional. Essa é a convicção que eles têm. A fé é irracional. A fé é o apego do homem em algo para imputar suas consequências naquele algo. Então a pessoa que é cética pensa nisso. O homem quer imputar a alguém a soberania e quer imputar a alguém os seus delitos. Porque quando o homem está arrependido, que a gente vê traiu a mulher, bateu na esposa, ele fala, poxa, coisa ruim entrou em mim, eu tive essa atitude. É a primeira desculpa que a gente ouve nos casos de família. E isso, a maioria das pessoas pensam assim. Uns para julgar, falam assim, vocês usam o nome de Deus e o nome de Satanás para qualquer coisa, para vocês não se responsabilizarem. E a gente aqui dentro fala assim, foi falha de caráter meu, mas fica mais bonito eu falar que Satanás é sujo, me atentou ali. Mas às vezes foi minha conduta. Então, a gente brinca muito com essas coisas, né? Quando nos favorece. Então, a fé ocupa um lugar de destaque na experiência cristã. Isso aqui a gente
tem essa convicção clara, né? Não tem possibilidade mínima de sucesso na caminhada sem a ativação desse poderoso aliado. Ou seja, se essa fé não for gerada em nós, e cada vez, como eu disse, cada vez mais nós passamos dias nublados, vai chegar uma hora que o ambiente vai nos engolir, vai impactar nas nossas convicções. Então nós necessitamos caminhar em fé, para nós nos mantermos felizes, independente do dia nublado. Então nós temos que entender agora, eu quero expor para vocês, o que a palavra nos diz sobre a fé. Então vamos agora basicamente só focar em versos bíblicos, para a gente ter essa clareza, porque a nossa fé é embasada nas Escrituras. Então nós somos salvos pela fé, e é isso que a palavra nos expõe. Nós temos esse texto em Atos 16, 30, do 31. Olha que colher de chá. Hoje eu vou ler todos os versículos. Ó. Vocês me agradeçam depois, tá? Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Respondo-lhe, crê no Senhor Jesus e serás salvos, tu e a tua casa. Ou seja, aqui já deixou claro. Precisa de muito? Só crer. Aí o texto bíblico fala, o próprio Cristo, é como um grão de mostarda. Às vezes a gente tem a interpretação, né? Nossa fé pode ser pequena, nossa fé é do tamanho do grão. Não, é como um grão. O grão de mostarda é um dos menores, comparado aos grãos das hortaliças no modo geral. Mas é o maior ramo depois, quando ela floresce. Então quer dizer que a nossa fé tem que ser progressiva. Ela pode começar mínima. Mínima. Ao mínimo. Crê no Senhor Jesus e pronto. Você nem termina a frase mais, porque você já está com fé o suficiente para o que vier depois da frase, ter fé. Porque eu já estou crendo em Cristo. Então, parte 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. Ou seja, Cristo, nós temos que ter fé no Cristo, nós temos que ter fé em Cristo Jesus. Nós temos que, agora, como salvos, entender que esse sangue nos resgatou. Então a nossa fé tem que partir daí. A nossa fé tem que partir desse conceito. A nossa fé não tem que ser, eu vou vir para a igreja porque eu tenho fé que se eu levar uma muda de roupa, meu marido vai mudar. Eu tenho fé que eu vou chegar lá na igreja, eu vou fazer uma campanha e essa doença vai sair. Eu tenho fé. A gente começa a ter fé nas coisas e nas pessoas do nosso cotidiano. Mas nós temos que entender, olha, eu posso ser impactado pela mensagem por essas situações. E eu creio nisso, que as pessoas são impactadas. Mas isso aí já tem que mudar a chave imediatamente. Quando você tem esse primeiro acesso à casa do Senhor, a igreja, por isso que é importante nós entendermos que igreja nós estamos indo, né? Em que lugar nós estamos congregando. Porque tem lugares que vai te manter abraçado nessa muda de roupa, vai te manter abraçado, né? Você tem que salvar seu marido, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E a fé em Cristo sumiu no meio desse turbilhão de coisas. Olha, você veio devido à situação na sua casa, mas você só consegue se manter aqui quando você tem a compreensão clara que quem te salvou foi Cristo e você está vindo aqui por Ele. Aí o que vai acontecer na sua família é uma reação daquilo que você está construindo em Cristo agora, uma nova criatura. Então aquilo que ficou, aquelas coisas velhas, tem que ficar para trás. Aquilo que eu acho que eu vim para Cristo por causa disso. Não, você veio agora por qualquer outro motivo, mas agora você tem que ter a clareza que você só se mantém aqui quando você tem fé em Cristo Jesus, que Ele é o seu mediador. Então ficou claro que aqui somos salvos pela fé. Segundo ponto somos enriquecidos com Espírito pela fé. Pois aquele, que vos concede o Espírito e que opera milagre entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito
prometido. Então esse Espírito, o Espírito Santo, nos traz essa força, esse enriquecimento para nós continuarmos essa caminhada. Porque aqui, ó, a gente já tem um entendimento claro. Quando nós temos Cristo e quando nós somos conduzidos pelo Espírito, cada vez menos as nossas emoções dominam a gente. Cada vez menos as nossas emoções ditam as regras. Cada vez menos as nossas emoções criam uma expectativa no dia ensolarado. Porque quando nós estamos em Cristo, quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, o dia nublado que está ao nosso redor não nos traz tanto impacto como trazia antes. O dia mau não impacta tanto as nossas vidas como impactava, como nos gerava desespero. Hoje, esse sentimento foi mudado para um sentimento de dependência. Não temos mais desespero. Você já viu alguém tentando se salvar no desespero? Não dá certo. Não tem muita gente que está desesperada porque o irmão, porque o filho está se afogando, ele vai tentar ajudar, era um morto, agora virou 2. Porque foi tentar ajudar no momento de desespero. E a outra pessoa lá também já está desesperada. Então nós começamos a aprender agora que eu não posso caminhar nos meus impulsos mais. Se eu estou crendo em Cristo, se agora eu entendo que eu sou enriquecido pelo Espírito, Ele que vai o quê? Me conduzindo para caminhar nessa fé. Ele está me expondo essa fé dia após dia. Agora, eu estou exposto a coisas novas. Então, para ser exposto a coisas novas, eu tenho que confiar. Isso que é fé. Eu estou sendo exposto a algo que eu fiquei anos, porque tem pessoas que não têm oportunidade igual a mim de ser cristão desde 3 anos de idade. Tem pessoas que vão servir a Cristo com 50, com 60 anos. Então, imagina, tem toda uma história, tem toda uma construção que foi feita esses 60 anos, e a pessoa tem que ser barro na mão do oleiro. Tem que ser trabalhada, tem que ser tratada, tem que confiar. Então somos enriquecidos pelo Espírito. Somos santificados pela fé, para lhe abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim, pela fé em Cristo Jesus. Ou seja, se nós não temos fé, nós não conseguimos ter a compreensão que somos justificados. Porque senão dá a sensação, eu sou salvo pelas minhas obras. Então, se eu não tiver fé que o Senhor me justifica, eu não consigo ter esse sentimento de ser justificado, porque eu entendo que pelas minhas obras eu não vou ser salvo. Pelo aquilo que eu faço, eu não vou conquistar a vida eterna. Então eu vou deixar de fazer? Não, a árvore boa dá um bom fruto. O fazer ou não fazer, não está nem na cabeça do crente não gerar fruto. O crente simplesmente gera fruto. E o fruto do crente tem que ser um bom fruto, porque é um fruto de um justificado. Então a gente não, ao mesmo tempo que a gente não pode ser a gente não pode ter essa responsabilidade do final, do fruto, como a gente estava conversando, a gente tem que viver o processo. O processo é o quê? É ter fé que esse sangue me justificou. E o resultado lá na frente vai acontecer, porque o que eu sou responsável de fazer é ter fé que eu fui justificado. Eu não sou justo por mim. Eu sou o justo. Não, eu sou justificado. Eu reconheço a minha falha, eu reconheço que eu sou pecador, e sempre quando esse pecado tenta me alcançar, eu busco a Cristo para ser justificado, para ser remido por esse sangue novamente. Esse sangue que me dá a oportunidade agora, eu posso estar diante de Deus por mim, pelas minhas ações? Não. É pelo sangue. Então, o sangue é a lente que Deus nos enxerga. Porque sem essa lente, o que nós falamos nas primeiras aulas? Só nos sobra ira. Só a ira divina nos sobra, sem essa lente.
Então, através dessa lente, Deus nos olha com outros olhos. Olha a importância de nós termos esse entendimento. Então, somos santificados pela fé. Outro tópico, somos guardados pela fé. Aí eu vou ler alguns versos aqui para os irmãos. Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. 1 Pedro 1,5. Está certo, eles, porém, foram cortados por causa da incredulidade, e você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema. Romanos 11:20. Não tenhamos domínio sobre a fé de vocês, mas cooperamos com vocês para que tenham alegria, pois é pela fé que permanecem firmes. 2 Coríntios 1:24. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5:4. Ou seja, o dia mau é a certeza. Talvez seja a maior parte das nossas vidas, mas nós somos guardados por essa fé. Nós temos essa convicção. Olha aqui o primeiro versículo. Pois que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Ou seja, nós temos a convicção que um dia vai ser revelado a todos. Essa fé a qual eu confio, essa fé a qual eu acredito. Mas essa fé hoje é para aquele que não vê. Essa fé só dá para ser vivida para aquele que não consegue visualizar. Essa fé só está disponível para quem tem a convicção naquilo que nem se espera, naquilo que nem se vê, naquilo que nós não temos uma compreensão clara, mas o nosso coração está guardado nessa promessa. Creio em Deus, creio somente em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos diria, vou despreparar-lhes lugar. Então é essa convicção que nós temos, esse entendimento. O nosso Cristo veio sobre essa terra, isso aqui é claro para mim, operou sua obra com poder e maestria, ele há de voltar para me buscar, porque ele me prometeu e minha fé está firmada nele. Minha fé não está firmada, hoje eu estou mais tranquilo, hoje eu acordei um pouquinho mais tarde, estou mais descansado. Poxa, acordei cedo, fui dormir tarde, hoje eu não estou com disposição. Nossa fé não pode estar atrelada a situações e momentos da vida. Nossa fé tem que estar embasada, convicto. Eu não estou desfrutando de nada, Ítalo. Você tem fé. Eu estou vivendo um dia bom, Ítalo. Amém, glória a Deus. Mas fique firme na fé. Ítalo, estou vivendo um dia não tão agradável. Fique em paz, tudo passa. Mas você tem que viver em fé. Não na situação. Porque as pessoas, elas atrelam muito que a pessoa tem menos ou mais fé dependendo dos seus resultados materiais. Não era isso que os amigos de Jó tinham certeza, convicção? Se você está sendo impactado na sua vida material, quer dizer que você está em pecado. Quer dizer que você é falho. Quer dizer que aquela moral que você achava que você tinha com Deus, você não tem. Esse pensamento mudou hoje? Continua o mesmo. O ser humano é igual. Só muda o nível intelectual de tempos em tempos, mas a essência é a mesma. Os mesmos erros, os mesmos delitos, as mesmas iniquidades, desde que o mundo é mundo, um mata o outro, um engana o outro, um quer expor o outro, desde que deu o start nessa terra, essas coisas acontecem. Então, nós não podemos ter esse olhar igual as pessoas aí de fora. Poxa, quem tem uma casa melhor aqui? Fulano, tá aqui com Deus, Aquele ali que tá morando de aluguel, Deus já não é com ele. Parece brincadeira, mas é o que boa parte das pessoas pensa. Tem ministérios que são firmados nisso. Tem ministérios que têm essa convicção. Se você não está prosperando financeiramente, você tem algum problema, você tem algum defeito. Porque Deus te fez para prosperar financeiramente, especificamente. E como que a gente baseia essa fé? A gente já vem num país que não tem instrução, que nós não temos clareza de quem somos nem para onde vamos. Aí vem uma pessoa manipular nossa mente e dizer que se a gente ascender socialmente é que a gente tem valor. E quantas pessoas que caem nessa? Quantas pessoas sofrem anos aprisionadas nisso?
que acha que a sua fé está atrelada aos seus resultados. Mas nós escolhemos ser uma igreja diferente. Independente dos resultados que possam vir materiais, a nossa fé está firmada em Cristo. Se for para padecer necessidade, vai padecer junto. Se for para viver bonança, vai viver bonança junto. Mas isso não é resultado de quem somos em Cristo. Isso é consequência da vida. Consequência das situações da vida. E é isso que nós temos que se apegar. E é isso que nós, aqui como eclesia, nós acreditamos. As coisas podem acontecer de bom ou de ruim, mas isso em nenhum momento pode embasar a nossa fé. Então somos guardados pela fé. Somos estabelecidos pela fé. Se não credes, certamente não permanecereis. Esse aqui, como eu falo, Isaías é terrível, né? Tinha até uma placa escrita na faixa da igreja: ó, se você não crê em Cristo aqui, meu filho, você não vai permanecer. Não vai rolar, não vai dar certo. As coisas não vão andar. Se você não crê em Deus, e aí? Algum momento, esse carro vai te deixar na mão. Algum momento a coisa não vai caminhar. Porque o mínimo que a gente espera é crer nele. Se a gente não crê, a gente não se estabelece. Se a gente não tem essa convicção, as coisas não andam. Então a gente tem que se estabelecer em Cristo. Somos estabelecidos pela fé. Somos curados pela fé. Este homem ouvia falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Atos 14, 9 e 10. A oração feita com fé curará o doente e o Senhor o levantará. Além disso, se houver cometido pecados, lhe será perdoado. Tiago 5,15. Então nós temos convicção que a nossa fé cura. E como a gente costuma dizer, a nossa fé pode nos curar e curar outras pessoas. Aqui nesse caso de Paulo, foi um caso que o homem possuía fé para ser curado, tem convicção. Mas tem muitas pessoas que Cristo tocou que a gente nem sabe se essa pessoa pensou em ter fé ou não. E ela foi curada. Então nós temos que entender que a nossa fé serve para nós, impactar as nossas vidas, mas serve também para impactar a vida do outro. Quando a gente tem fé que as coisas vão mudar na nossa casa, a gente intercede. As coisas começam a mudar, é pela fé da pessoa que está lá? Não, é por nossa fé que está intercedendo. A nossa fé começa a gerar um impacto naquele ambiente, o Espírito tem acesso a tratar aquele coração, e aquele coração começa também a viver em fé igual o nosso. Então é isso que nós cremos. Nós temos fé, convicção, que a nossa fé cura. Quando nós ouvimos lá, ele levou sobre si nossas enfermidades. Nós temos que acreditar nisso. Então, mas você está no determinismo, você quer, acho que, se impor a Deus. Não, não é isso, irmãos. Fé não é impor a Deus. Fé é ter certeza que Ele faz. E se Ele quiser fazer, não vai ser por causa da minha incredulidade que Ele não vai fazer. Pode ser por outros motivos, mas não pela nossa incredulidade. Pode ser pelo tempo que não é oportuno, pode dizer que Ele não quer fazer daquela forma, mas jamais vai ser porque nós somos incrédulos. Esse é o nosso papel, não é um determinismo, é uma ativação em nós, e eu tenho fé para isso acontecer. Se vai acontecer ou não, está nas mãos de Deus, mas eu quero ser canal, eu quero viver esse milagre. Eu não quero ser uma pessoa que vai retroceder. Eu vou ser dos 2 espias, não vou ser dos 10, eu vou estar nesse lado de cá, do improvável. Mas as coisas podem acontecer ou não, mas não vai ser eu responsável delas não acontecerem. Esse que é o papel nosso como cristão. Isso que nos mantém firmes em Cristo. Isso que nos mantém distante da incredulidade. Não tenho convicção do resultado, mas eu tenho certeza que, depender da minha fé para esse resultado ser gerado, vai ser gerado em nome de Jesus. Porque eu estou seguindo aquilo que meu mestre me determinou. Somos curados pela fé. E andamos pela fé. Visto que andamos por fé
e não pelo que vemos. 2 Coríntios 5:7. Isso é muito importante. Porque eu lembro quando eu fazia umas corridinhas, que eu morava perto da USP, lá tinha um excelente espaço assim, para você correr. Mas só que a sua mente é traiçoeira. Você tá ali em movimento e ela fala assim, tá bom, olha de onde você veio lá do portão 1, você já tá em tal lugar, tá bom. Você tá correndo por quê? Mas qual que é o objetivo disso? Aí você fica pensando, quantas vezes, irmãos, aconteceu de a força dos meus pensamentos me paralisarem? Quando eu fui ver, eu estava parado. Eu falei, meu Deus do céu, eu não queria parar, mas eu deixei os pensamentos me consumirem. Eu vivi isso na prática, parecendo um teste de laboratório com o ratinho. A mesma coisa, quando eu fui ver, eu fui me deixando levar no pensamento, eu fui tirando a concentração da minha respiração, da minha passada, quando eu fui ver, eu estava parado. E eu falei, meu Deus do céu. Aí Deus falou, é assim que acontece na sua caminhada. É assim que acontece na nossa vida. A gente deixa os nossos pensamentos e assim, e os pensamentos vão gerando convicções, porque vão nos apontando algo. Pô, você já chegou, olha de onde você veio, onde você está. Não precisa mais caminhar. Para que você vai até em tal lugar? Você não tem um objetivo claro, porque eu não tinha um objetivo claro até em que lugar eu ia. Eu só tava correndo, sem objetivo. E quantas vezes na nossa vida, na nossa caminhada cristã, nós não caminhamos sem objetivo? Sem entender onde que nós queremos chegar? Sem ter clareza do nosso ponto final? Uma hora, irmãos, inevitavelmente, os nossos pensamentos vão nos consumir. Porque vai trazendo evidências. E realmente tinha razão, meu pensamento. Pô, você já percorreu uma longa distância. Realmente eu já tinha percorrido uma longa distância. Pô, se chegar até a sua casa está muito longe. Não faz sentido você ir até lá. E realmente, para mim, parecia não fazer sentido, porque eu não tinha clareza do objetivo. E é por isso que muitas vezes nós não andamos pela fé. Porque a fé é aquilo que é o firme fundamento das coisas que nós não vemos. E muitas vezes o maligno expõe as nossas vidas aquilo que nós vemos. É o fruto, é o tal do fruto. O Senhor, a gente ouviu a palavra dele, mas o fruto a gente viu, e aquilo trouxe o quê? Confusão. Porque Deus a gente não vê, mas o fruto a gente está vendo. E a gente acredita no quê? No que a gente vê, mas isso não é caminhar em fé. Vocês entenderam? Qual é o dilema do ser humano? Aquilo que está aparente na nossa vida, um familiar enfermo, acamado, impacta a gente. Por quê? Porque a nossa fé está ligada à nossa emoção. E quando nós nos deparamos com uma situação ali, a nossa fé vai embora. Porque nós confrontamos com a realidade ali acontecendo, nua e crua. É igual Jairo. Se colocou numa situação, filho está doente, o que eu vou fazer agora? Vou ficar na minha casa, vou esperar o que tem que acontecer vai acontecer? Eu vou usar a minha fé. Mas muitas pessoas falam assim, você vai usar a sua fé em vez de cuidar do enterro da sua filha? Você vai estar ausente em vez de você cuidar da sua esposa que está chorando? Você vai pelo caminho buscar alguém que a gente nem sabia que você acreditava e vai deixar seu filho aqui ao relento? Você acha que não passou isso na cabeça daquele homem? Passou 1000 coisas. Você vai chamar um homem para dentro da sua casa que nunca entrou aqui, não sabe quem você é. Olha o tanto de gente aqui que te conhece, que te valoriza. Se ele te valorizasse, ele tinha chegado antes, ele tinha cuidado de vocês antes. Ele não sabe de todas as coisas? Não é esses apontamentos que a gente vive no nosso dia a dia? Não é esse tipo de exposição que a gente sofre? Aquele homem sofreu da mesma forma. Mas ele escolheu o quê? Permanecer em fé. Mas no meio do caminho aparece outra pessoa precisando de socorro e Cristo para atender outra pessoa. Meu Deus, não é minha vez mais. Porque eu saí de casa sabendo que a minha filha já estava num nível X de vida, agora está em outro. Então é isso que é a convicção. Agora eu tenho que usar o que vai acontecer, se a pessoa vai me expor ou não, se a situação adversa vai chegar. Eu tenho que andar em fé. Eu estou vendo e tal. Não, eu tenho convicção naquilo que eu não vejo. Aquilo que não está indo nas minhas vistas, mas eu tenho convicção. Não vou ser levado pela emoção.
superamos as dificuldades pela fé. Abraão, esperando com a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele é poderoso para cumprir o que prometera. Romanos 4, 18 ao 21. Ao que nós conhecemos o pai da fé. Quer uma fé maior que essa? É um homem que foi exposto a Deus velho, senhor já, com 75 anos. Já adorava outros deuses, já vivia a vida dele, era um homem que tinha suas posses, o pai tinha falecido e ele que ia ser responsável por guiar aquela família na religião que eles acreditavam, na Mesopotâmia. E Deus encontrou esse homem. E esse homem deu um giro de 180 graus e foi para um outro destino. Já no terço final da sua vida. E recebeu uma palavra que ia ser pai de multidões e incomodou a velhinha com 100 anos lá para filha. Deus prometeu, nós temos que agir aqui. Vai depender da gente também. Vamos viver isso. Imagina, sabe assim, bichinho, não mexe com isso mais não. Olha o que você tá querendo aí. Não me cutuque mais não, vai ver só, vai esperar seus dias acabar. Eu falei, não, eu recebi uma palavra. Não, eu recebi uma palavra, eu vou viver essa promessa. Você é pai de multidão, mas você não tem ninguém. Você só tem eu que sou velha. Você tá com 100, eu tô com 90, e aí? Não, eu tenho fé, eu recebi uma palavra. Mas você está vendo, irmãos, que pouco tempo que esse homem foi exposto à verdadeira fé, ele entendeu e falou assim, é isso que eu vou viver. Ele não precisou de alguém chegar lá, bater na porta dele, você quer um folhetinho, olha, vem aqui, vou te ensinar, você vai ter que andar assim. Não, ele automaticamente usou a fé dele, isso foi lhe imputado como justiça, ele foi justificado por essa fé. Não foi a circuncisão, não foi nenhum ato religioso, não foi um... que engraçado, não foi um batismo, não foi uma confissão, não foi nada, foi... a fé, eu acredito nisso agora, mudei meu destino. Sai da sua terra, da sua parentela, no caminho eu te explico para onde você vai. E eu vou nesse caminho. Não era um homem que não tinha, que a gente, como eu falo, né, a gente tem que entender os textos. Não é um homem que não tinha nada a perder. O que ele queria como vida, ele já teve ali. Ele foi pego por Deus numa situação que ele estava bem, estava confortável, estava cuidando da vida dele e vamos seguir assim. Mas esse senhor fala assim, tem mais vida além disso aqui. Eu posso mais, eu vou viver mais. E viveu o quê? 175 anos. Nem ele imaginava que ele ia viver tanto depois. Então isso é o que é superar as dificuldades. A dificuldade não está exposta ali? É mais fácil continuar sendo estéril ou ter um filho? Continuar sendo estéril, porque assim, já tem a idade, tem a esterilidade, tem tudo desfavorável. Mas eu escolhi crer, eu recebi uma promessa. Como vai acontecer? Promessa está aí, eu vou caminhar mediante essa promessa. E esse é um dos maiores exemplos que nós temos como fé, como exposto em Hebreus 11, né? Nossa, já passou, hein? Será que eu uso mais 10 minutinhos para terminar? Ou a gente fala sobre o que Deus pensa sobre fé depois? Só são 3 tópicos rapidinhos. Prometo que acabo rápido. Posso seguir? Me perdoe, irmãos, que eu empolguei hoje, eu acho. Ele declara que a fé é necessária para agradá-lo. Ou seja, é isso que Deus primeiramente pensa de fé. Então, para eu ser agradado por vocês, a fé tem que surgir aí. Senão, a nossa relação não se restabelece. Então o texto é esse. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, 6. Então, se você não tem fé, como é que você vai se achegar a Deus? Se você não tem fé que Ele existe, não faz sentido você se achegar a Deus. E não só se achegar, entender que Ele é galardoador. Por quê? Para aquele que está buscando.
Então, não só basta crer, mas eu tenho convicção que Ele há de me recompensar, porque eu estou buscando. E principalmente uma recompensa eterna. Deus considera a descrença como um grande pecado. É que nós mesmos, na casa de Deus, nós cometemos esse tipo de pecado. Porque quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Ou seja, a gente já... Quem está lá fora que é descrente, está pecando. Está falhando com Deus. Porque não crê que Cristo existe. Que não crê em Cristo. Que não crê na salvação por intermédio de Cristo. E o terceiro, como a restrição à manifestação do seu poder. Não pode fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Ou seja, sem fé não há manifestação de Deus. A falta de fé impacta nas manifestações de Deus. Os milagres não ocorrem por falta de fé. É falta de poder de Deus? Não é. Às vezes é falta de busca da igreja? Não é. É falta de fé, de convicção. Às vezes eu tenho fé, Deus está me usando aqui, mas a pessoa que precisa ser liberta, não é que ela não entendeu ainda, ela é incrédula. Ela não acredita. Não adianta, irmãos. Pode o próprio Espírito encarnar aqui e impor as mãos das pessoas. Se ela for incrédula, as coisas não acontecem. Não é basta assim, eu não entendo, aí eu uso a minha fé para interceder pelo outro, como eu falei. Quando a pessoa, não quero saber, eu sou incrédulo, sou cético, não acredito nisso. Pode vir o próprio Cristo novamente aqui. Que a pessoa vai achar subterfúgio, vai achar uma desculpa. Talvez seja aquilo ou aquilo outro. Vai tentar trazer alguma coisa racional nos olhos dele. E a fé deve aumentar à medida que o nosso conhecimento aumenta. Então é por isso que nós estamos aqui aprendendo a palavra. Porque quanto mais momentos como esse, mais a nossa fé aumenta também, porque o nosso conhecimento vai sendo expandido. E eu queria deixar esse versículo aqui para terminarmos a aula de hoje. Ao contrário do entendimento comum e secular a respeito da fé, a verdadeira fé bíblica não é algo que se torna mais forte. Antes, a fé salvífica é coerente com o conhecimento e com o verdadeiro entendimento dos fatos. Paulo diz, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. E aqui que eu termino essa aula. Vou deixar aqui a verificação de aprendizagem com vocês. Depois o João vai passar lá e eu já vou facilitar, já vou deixar aqui a listinha de presença. Passar a palavra para o nosso pastor. Amém?